pesquisa. Como o André conheceu a pesquisa científica? Pois inicialmente, como o Robson já falou, né, comecei na Educação Física lá na Universidade Estadual do Ceará e tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica para cobrir uma disciplina que eu tinha dificuldade, que era a disciplina de bioquímica. Então essa foi minha primeira experiência, minha primeira descoberta sobre ciência, sobre pesquisa científica. Até não entendia nada sobre pesquisa científica, eu ficava viajando quando eu cheguei no laboratório. Outro mundo, né? Era outro mundo, uma coisa muito, muito diferente da realidade da gente. Então, eu fui em busca de aprender sobre bioquímica, e aí entrei no laboratório da professora Vânia Marilande Secato, na Universidade Estadual do Ceará. E aí lá foi meu primeiro contato, e foi assim, primeira reunião, cara, assim, terrível, bicho, terrível. Não entendia nada, passava um monte de coisa, um monte de informação, slide pra cá, slide pra lá, e eu não tinha a menor ideia do que estava acontecendo, não tinha a menor ideia do que era aquele conteúdo e como que você entendia, como que você interpretava o conteúdo. Então, Interrompendo aqui rapidinho, deixa eu te interromper aqui rapidinho. André, qual era a linha de pesquisa do laboratório que fazia parte na época? Então, na época, a gente, assim, a linha de pesquisa era meio solta, porque a Vânia, ela trabalhava com outras linhas de pesquisas, né? Ela trabalhava ela queria trabalhar com biologia molecular e bioquímica, né? Então ela ela tinha vários projetos pequenos com relação a, se eu não me engano, tinha de cariótipo, alguma coisa do tipo assim. Não sei, não me lembro exatamente qual que era a linha dela. Só que aí alguns pesquisadores da Universidade Estadual do Ceará, que eram professores da gente na UES, eles resolveram entrar no laboratório dela e iniciar um laboratório de exercício e biologia molecular. Então o interesse deles era entender sobre como que o exercício, quais são as alterações encontradas em termos de biologia molecular após a realização de exercício. E aí haviam vários modelos, né? Inclusive um dos modelos, o modelo que eu trabalhei era o modelo de Ultra Endurance. Então era um modelo que foi utilizado pelo Igor. Um abraço, Igor, para você aí, ó. Saudade, cara. E aí ele fez esse modelo de Ultra Endurance, e nesse modelo de Ultra Endurance eu entrei como apoiador, né, como iniciação científica, que é o primeiro passo de quem quer realizar uma carreira científica, de quem quer ser pesquisador, entrar na iniciação científica. Aí entrei na iniciação científica... É importante falar, viu, André, só complementando, que esse é um dos primeiros passos, mas não obrigatoriamente é o único. Né? Existem outras formas de você ingressar na pesquisa. Por que eu falo isso, André? Porque às vezes pode ter algum ouvinte que já terminou a graduação, mas mesmo assim quer fazer um mestrado. E aí pode ser que ele esteja ouvindo e fala, caramba, não fiz iniciação científica na época, como é que eu vou conseguir ingressar? Então, só para dizer que esse não é o único meio, né? Teoricamente, se você pegar do início, essa seria a primeira etapa. E seria mais interessante de você realmente ingressar, você conhecer desde a época dos bancos de faculdades. Mas não importa ou não impede de você ingressar depois de terminar a graduação. Que depois eu falo um pouquinho sobre como é que foi comigo. Mas vamos lá. Exatamente, né? A iniciação científica é uma opção que você tem para entrar no meio acadêmico e na pesquisa. E tipo assim, eu considero ela melhor, porque ela te dá um pouco mais de base para você conseguir ser bem sucedido, para você entender melhor como que funciona o sistema de pesquisa, né? Mas, como o Robson falou, tem várias outras formas de você entrar ali. Beleza, exatamente. Eu vou só puxar a sardinha aqui pro meu lado. Eu não tive a oportunidade de fazer iniciação científica nos bancos de graduação, me arrependo bastante, mas enfim. Mas consegui ingressar na pós-graduação, pós-término, até de uma especialização, ou seja, uma pós-graduação lato sensu, e depois consegui ingressar no mestrado por outros meios, né? Ou seja, para aqueles que têm interesse, uma das formas que são clássicas é você se apresentar a um laboratório que você tem interesse. Então, de repente, tem um laboratório X ali que eu gosto da linha de pesquisa, já ouvi falar bem do orientador, é algo que eu, teoricamente, tenho um pouco de afinidade, e uma das possibilidades é você entrar em contato com o chefe de laboratório. Né, uma outra oportunidade, uma outra estratégia, que é, de repente, você mandar um e-mail para ele, se apresentando, mostrando quem você é e tudo mais, e querendo conhecer. Simplesmente
um conhecedor, quero conhecer o seu laboratório, suas instalações, conhecer sua linha de pesquisa, é importante você se mostrar conhecedor do que ele faz, né? Porque, obviamente, se eu quero conhecer e ter um interesse, por exemplo, de trabalhar ajudar inicialmente como voluntário nesse laboratório X, é muito importante eu ter conhecimento de tudo que se passa por lá, previamente. Como eu falei, não somente a linha de pesquisa, mas os últimos artigos publicados, o que é que eles fazem, por onde eles caminham, se é um estudo pré-clínico, se é um estudo, sei lá, basicamente são estudos clínicos. Então, isso demonstra que você tem um conhecimento. Isso, de certa forma, pode auxiliar nesse ingresso. E, na maioria das vezes, você vai ter um retorno positivo, né? O chefe do laboratório pode chamá-lo. Você pode vir aqui, conhecer, não tem problema. Tem um aluno X, geralmente ele tem um aluno de doutorado, que pode apresentar, né? Ele vai auxiliar no conhecimento desse ambiente. Ou então outro aluno, sei lá, um secretário, e pode auxiliar. Isso já é o primeiro passo, né? Você conseguir chegar até lá. E aos poucos você vai tentando manter contato, né? Se você sentir que as portas realmente ficaram abertas, se oferecer para auxiliar. Olha, tem interesse nisso aqui. Na maioria das vezes o chefe do laboratório vai entender que você quer ingressar na pós-graduação, né? Ele vai entender que, obviamente, se você está querendo lá ficar como voluntário, teoricamente você tem algum interesse, é um nível de interesse. E, na maioria das vezes, o interesse é ingressar no mestrado ou no doutorado. E aí ele realmente, dando certo esse contato, é uma excelente oportunidade. Não, André? Um detalhe aí no que tu falou, é a questão do engajamento, né? É a palavra-chave. Para quem está entrando aí no sistema de pesquisa, a palavra engajamento é a palavra do sucesso.